Olá, eu sou o pastor Adejana Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. Nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. A lição de número 7, ela está baseada no texto de Hebreus 4, 11 a 13 e 2 Coríntios 10, 4 a 6. Nós já vimos em aulas anteriores que a Bíblia é de origem divina. O real autor da Bíblia é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Na lição de hoje nós vamos ver o que a Bíblia é capaz de fazer na vida das pessoas. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela produz um efeito na vida das pessoas. Em primeiro lugar, o comentarista, na primeira parte do comentário, aborda sobre a Bíblia é a palavra viva de Deus. Em Hebreus 4, versículo 6, a própria Bíblia nos diz que ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva, Hebreus 4, versículo de número 12. A palavra de Deus, ela, portanto, não é uma palavra morta, ela é uma palavra que produz resultados. Pelo fato dela ser originada em Deus, ela então produz efeitos, resultados na vida de uma pessoa. Os ensinos da palavra de Deus não são ensinos ultrapassados, obsoletos. Eles são ensinos que permanecem para toda a nossa vida, inclusive desde toda a eternidade. Então, a palavra de Deus em Isaías 55, 11, ela sempre cumpre o seu propósito, sempre faz o que lhe apraz. Então, a eficácia das Escrituras. A Bíblia, então, não é um livro morto, ultrapassado, velho. A Bíblia é um livro que é vivo e é eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. Ela produz resultados, efeitos na vida de uma pessoa. A palavra de Deus é uma espada penetrante. Hebreus 4,12 diz que ela é como uma espada de dois gumes. A figura da espada é utilizada na Bíblia para se referir às Escrituras. Em Efésios 6,17, a Bíblia fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa metáfora da Bíblia como espada, da palavra de Deus como espada, isso nos apresenta a ideia de que ela penetra em nosso interior. A Bíblia não fica apenas na superfície, ela penetra no nosso interior, produzindo mudanças interior em nosso caráter, em nossa vida. Ela examina os segredos obscuros e ela revela o nosso verdadeiro caráter, inclusive moldando, transformando. A Bíblia, então, é uma espada penetrante. O texto também diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, ela pode então discernir tudo. Os pensamentos e as intenções do coração podem ser discernidas pela palavra de Deus. Isso quer dizer que as motivações da nossa vida interior, que não estão claras no exterior, que não se revelam na exterioridade, ela pode ser discernida pela palavra de Deus. Elas são desvendadas pela palavra de Deus. Os pecados ocultos, a hipocrisia, a rebeldia, tudo é desmascarado diante da palavra de Deus, diante das Escrituras. Por isso nós devemos então nos render à palavra de Deus, nos render às Escrituras. Endurecimento do coração diante da palavra foi uma das causas pelas quais Deus julgou Israel no passado. Está em Hebreus 3, 12 e 13. Então a palavra de Deus, ela é viva. Então nós vimos aí nessa primeira parte as metáforas que a Bíblia utiliza para se referir ao poder da palavra de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4, diz: porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez
que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícia. O apóstolo Paulo disse que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são espirituais. A ideia então da vida cristã aqui nesse texto é como uma milícia. Nós, em vários momentos do Novo Testamento, a ideia da vida cristã como uma milícia, ela é retratada. Isso está em Efésios 6, 10 a 18, 1 Timóteo 1, 18, 2 Timóteo 2, 3 e 4, 2 Timóteo 4, 7, 2 Coríntios 6, 7. Então, a vida cristã como uma milícia, como uma guerra. Mas Paulo disse que as nossas armas, elas não são carnais, ou seja, elas não são humanas. A nossa vida cristã é como uma guerra espiritual, e nesta guerra espiritual nós não usamos então armas espirituais, aliás, armas carnais, mas nós usamos armas espirituais. É o que o apóstolo Paulo então nos diz. E ele diz para destruir fortalezas. Essa metáfora aqui de fortalezas, ela foi muito bem compreendida pelos coríntios. Corinto, como a maioria das cidades antigas, ela tinha uma fortaleza. Ficava no topo de uma colina ao sul da cidade, no qual os habitantes podiam se refugiar. Então, quando Paulo falou sobre fortalezas nesse texto, destruir as fortalezas, nossas armas podem destruir as fortalezas, os coríntios então compreenderam muito bem. Essas fortalezas espirituais descomunais, preenchidas pelas forças do inferno, elas só podem ser demolidas com as armas espirituais que são empunhadas pelos cristãos piedosos. De forma singular, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No Antigo Testamento, os cristãos, eles não são instruídos a atacar os demônios ou Satanás, e sim atacar o erro com a verdade. Essa, inclusive, é a nossa batalha. Hebreus 4:12, João 17:17. Veja que o apóstolo Paulo então diz nesse texto que as nossas armas são espirituais. Nós não estamos em uma luta carnal, mas em uma luta espiritual. Nós temos armas espirituais e essas armas podem destruir fortalezas. Veja bem essa expressão que o apóstolo Paulo diz: destruição das fortalezas. Aqui está em foco as forças do mal, imperadas, tendo como líder o próprio diabo. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio então do erro, do engano, ele trabalha contra o reino de Deus. E então o cristão deve empunhar as armas espirituais para combater e para destruir as fortalezas que são colocadas pelo nosso inimigo. O poder de Deus é capaz de destruir essas fortalezas. A palavra de Deus, ela anula essas práticas, né, que são lançadas e são utilizadas pelo próprio diabo. Veja bem que o apóstolo diz para anulando sofismas ou destruição dos falsos argumentos. O texto na versão corrigida diz: destrói os conselhos. A palavra de Deus, ela destrói fortalezas, ela anula os sofismas. O que seria então aqui os sofismas? São pensamentos, são ideias, são especulações, são raciocínios, são filosofias e falsas religiões. São as fortalezas ideológicas nas quais os seres humanos usam como barricadas para colocarem contra Deus e contra o Evangelho. Mas a palavra de Deus, ela destrói todo sofisma que se levanta contra Deus. No campo das ideias, no campo da ideologia, enfim, hoje nós vemos aí muitos sofismas se levantando contra o Evangelho. Então, os falsos argumentos, as falsas premissas que são utilizadas contra a verdade, né, que muitas pessoas utilizam hoje para se afastar da verdade. Aqui entra as ideologias anticristãs, o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo.
As heresias, de uma forma geral, em formas de ideologias que se levantam contra a mensagem da cruz e do Evangelho, são sofismas que o inimigo utiliza e nós devemos estar atentos. Você está pronto para contrapor isso? Aqui neste momento, caro professor, você pode apresentar e comentar algumas dessas ideologias anticristãs. O que dizer do ateísmo que vem arrebanhado muitas pessoas, inclusive jovens das nossas igrejas? O relativismo é o princípio filosófico no qual tudo é relativo, não existe verdade absoluta. Isso é um sofisma contra o Evangelho. O secularismo. O secularismo, o termo vem da palavra séculum, no latim, que quer dizer mundo. É colocando sempre a religião para a esfera particular. Os elementos religiosos são tirados da esfera pública. Isso é o secularismo. O marxismo, teorias marxistas, que vêm através de partidos, ideologias políticas, especialmente nos dias que nós vivemos. Enfim, e as heresias de uma forma geral, as suas mais diversas roupagens. Isto são sofismas contra o Evangelho. Você pode acrescentar alguns destes aí a esta lista, né? Inclusive o feminismo evangélico, tantos outros ismos que têm crescido nos dias atuais. Portanto, a destruição dos falsos argumentos e a destruição de toda a altivez, é o que diz o texto. A destruição de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então veja que o apóstolo está falando aqui a conduta que serve de oposição à fé em Deus. Essa conduta envolve a rebeldia, o orgulho, a jactância, as vaidades humanas. É Satanás que coloca isso na vida das pessoas. O orgulho, a rebeldia, a jactância, a vaidade humana, isso é próprio de Satanás. Ele coloca isso na mente das pessoas para afastarem as pessoas de Deus. Então, a palavra de Deus, ela destrói toda altivez, toda arrogância e nos humilha, inclusive nos humilha já na chegada e nos torna humildes. Esta é a mensagem, então, do Evangelho. Então, a Bíblia, ela anula os conselhos do mundo. Todos os conselhos do mundo são anulados pela palavra de Deus, pelo poder das Escrituras. Quantos cristãos estão assimilando os conselhos do mundo e deixando a palavra de Deus? Muitos cristãos já não leem mais a Bíblia. Quando não leem, então, a Bíblia, vai assimilando, então, os conselhos do mundo. Mas a palavra de Deus, ela é suficiente para anular todos os conselhos do mundo. Em terceiro lugar, ele comenta que a Bíblia nos torna humildes. A Bíblia fala muito sobre arrogância, sobre humildade. Deus aborrece a soberba, Tiago 4 e 6. No Antigo Testamento, sempre Deus usava os profetas, e um dos pecados que mais Deus utilizou os profetas para repreender as nações era a arrogância. Leia o livro de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, os profetas menores. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor, Tiago 4:10. A Bíblia, então, nos apresenta que Deus, ele rejeita, ele abomina a arrogância. Jesus é o exemplo de humildade cristã. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, quando apresenta a humildade cristã como elemento essencial para pautar as relações cristãs, o apóstolo Paulo dá o exemplo supremo de Cristo em Filipenses 2, 6 e 7. Diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Ele deixou a sua glória, ele se submeteu à vontade do Pai, ele foi obediente até a morte e até a morte de cruz. Ele inclusive lavou os pés dos discípulos. Isso mostra então a humildade de Cristo, o exemplo da humildade de Cristo. A humildade, ela é uma virtude cristã.
A humildade é uma virtude cristã. Aqui você pode levar os alunos a refletir acerca da humildade, né? O que está acontecendo? É uma atitude, inclusive, contraditória, um cristão ser arrogante. O que aconteceu com a humildade? Onde está a humildade cristã? Né? Por que muitos cristãos não são humildes? A humildade foi destronada de muitos cristãos. A humildade não está mais no trono de muitos cristãos, está lá a arrogância. O que está acontecendo então com a humildade cristã, né? Com a piedade pessoal? Uma das marcas da fé cristã sempre foi a humildade. Logicamente, ser humilde no mundo que nós estamos vivendo, em que impera a arrogância, a vaidade, não é fácil. É somente pela ação do Espírito Santo. Aqui existe o perigo também da falsa humildade, a sedução então da falsa humildade. É um perigo também muito grande, né? Bem, para nós nos tornarmos humildes, Cristo tem que estar no centro. Todo coração arrogante é aquele em que Cristo não está no centro. Então, Cristo estando no centro, nós nos tornamos humildes, né? Há uma relação muito grande entre a humildade e o Evangelho. A humildade e o Evangelho. A Bíblia diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas habita também com um contrito de coração. A Bíblia diz que aquele que se orgulha, ou se exalte, ou se glorie nisto, em me conhecer. Assim diz o texto lá de Isaías. Não há uma relação entre evangelho e arrogância. O evangelho, ele torna as pessoas humildes. Quando você vê uma pessoa arrogante, pode ter certeza que o evangelho ainda não está de fato naquela pessoa. Bem, há também uma relação muito grande entre a humildade, né, e o discipulado. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve ser humilde, ele deve ser humilde. A humildade, ela então é uma marca, é uma virtude cristã, né? A pessoa deve ser humilde, e essa humildade se revela em vários momentos da vida cristã. Ela deve servir com tarefas humildes, servir uns aos outros com tarefas humildes. Ela deve, em vários momentos, abrir mão da sua agenda pessoal para servir. Ela deve falar para as pessoas somente para abençoar. Isto é humildade. Toda pessoa arrogante, ele não abençoa as outras pessoas com palavras, porque as suas palavras são sempre de superioridade. Não se gloriar também no sucesso. Existem muitas pessoas que se gloriam no sucesso. Os discípulos, uma certa feita, voltaram alegres, dizendo para Jesus que eles tinham tido sucesso, os demônios se sujeitavam a eles. Foi quando Jesus disse em Lucas 10:20, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então veja, não se gloriar no sucesso, sempre também perdoar os outros. A pessoa humilde, ela sempre é uma pessoa que desenvolve a prática do perdão, né? A humildade também está relacionada à nossa posição social. Eclesiastes 9:11 diz, voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Então há uma relação muito grande entre humildade e posição social. Se você ocupa uma posição social de destaque, isso não deve impedir que você seja humilde. Inclusive os cargos eclesiásticos, as funções eclesiásticas que as pessoas elas exercem. Bem, muitas pessoas hoje estão com egos inflados. É lamentável, mas o oposto da humildade são egos inflados. Egos inflados, egos cheios, né? Você imagine isso acontecer num líder cristão. Quantas pessoas que exercem a liderança cristã, cheios de si, egos inflados, né? Isso impede uma boa comunhão, um bom relacionamento.
A liderança cristã, ela deve ser exercida com humildade. O apóstolo Paulo diz que nós somos como homens sentenciados à morte. Então, liderança cristã deve ser visto como humildade. Paulo diz que nós somos como lixo e resíduos. Filipenses 2, versículo 29 e o versículo de número 30. Verdade, humildade e unidade. Isso deve caracterizar uma igreja, uma assembleia de pessoas cristãs. Nós temos vários textos na Bíblia, especialmente nas epístolas, que estimulam os cristãos a serem humildes. A humildade é retratada na Bíblia como uma virtude cristã, né? Como uma virtude cristã que deve ser utilizada. A humildade fez parte dos ensinos de Jesus, fez parte das epístolas dos apóstolos. Inclusive, há uma relação muito grande entre humildade e adoração. Mateus 23, 16 e 17. Um cristão não adora de fato, verdadeiramente, se ele não for uma pessoa humilde. A humildade é a oração, a humildade é a pregação, a humildade faz parte da nossa vida cristã, né? Eu vou falar para você aqui uma lista de textos bíblicos sobre a humildade que você pode mostrar para os seus alunos. Há uma relação entre humildade e fé, Romanos 12, 3. Humildade e jejum, Esdras 8, 21 a 23. Humildade e glória, Romanos 11, 36. Humildade e graça, Efésios 2, 8 e 9. Humildade e gratidão, toda pessoa humilde é grata, Efésios 6, 5, 20. Humildade e santidade, Lucas 5, 8. Humildade e honra, toda pessoa humilde ela honra os outros, 1 Pedro 5, 6. Humildade e esperança, Mateus 5, 5. Humildade e imortalidade, Romanos 2, 7 e 10. Humildade e juízo, Isaías 5, 15 e 16. Humildade e o reino, 1 Coríntios 4, 10. Humildade e amor, toda pessoa humilde ela também ama, 1 Coríntios 13, 1 a 4. Humildade e mistério, Romanos 11, 33 a 35. Humildade e obediência, o humilde obedece, Miqueias 6, 8. Humildade como paradigma, Isaías 57, 15. Humildade e oração, Tiago 4, 1 a 10. Humildade e arrependimento, Lucas 18, 9 a 14. Humildade e reavivamento, há uma relação entre avivamento e humildade, 2 Crônicas 7, 14. Humildade e santificação, 1 Pedro 1, 2. Humildade e simplicidade, Hebreus 13, 9. Humildade e soberania, Salmo 115, 1 a 3. Humildade e sofrimento, Tiago 1, 2 a 4. Humildade e tentação, Deuteronômio 8, 2 e 3. Humildade e verdade, Efésios 4, 4 a 6. Humildade e luta, Efésios 6, 10. Humildade e adoração, Salmo 51, 17. Humildade e competência, Jeremias 9, 23 e 24. Veja que nesses versículos que eu acabei de citar, fala da humildade para com Deus. Agora, humildade para consigo mesmo. Humildade e competência, Jeremias 9, 23 e 24. Humildade e caráter, Marcos 2, 17. Humildade e Cristo, Mateus 11, 29. Humildade e confiança, 2 Coríntios 3, 4 e 5. Humildade e educação, Eclesiastes 12, 11 e 13. Humildade e força, Isaías 30, 15. Humildade e excelência, Filipenses 3, 7. Humildade e fracasso, Provérbios 18, 12. Humildade e objetivos, Tiago 4, 13 a 16. Humildade e saúde, Isaías 38, 9 a 17. Humildade e herança, Romanos 2, 28 e 29. Humildade e inteligência, Salmo 131. Humildade e conhecimento, 1 Coríntios 8, 1 a 3. Humildade e legado, Eclesiastes 2, 18 e 19. Humildade e reputação, Mateus 11, 19. Humildade e autoestima, 1 Timóteo 1, 15. Humildade e autoavaliação, Atos 20 e o versículo 19. Humildade para com os outros. Aqui entra humildade e ambição, Lucas 14, 7 a 11. Humildade e confissão, Tiago 5 e 16. Humildade e evangelismo, 1 Coríntios 9, 19 e 23. Há uma relação entre humildade e perdão, Colossenses 3, 12 e 13. Há uma relação também entre humildade e piedade, Mateus 6, 1 a 8. Entre humildade e ajudar as pessoas, beneficência, Lucas 14, 12 a 14. Humildade e ambição, Lucas 14, 7 a 11. Então, a lista ela é enorme. Eu poderia falar também sobre humildade em comunhão, humildade e paz, Romanos 14, 10 a 19.
Humildade e restauração, Gálatas 6, 1 a 3. Para restaurar uma pessoa, precisamos de humildade. Humildade e apoio, Eclesiastes 4, 9 a 12. Humildade e homenagens, 1 Coríntios 3, 21. Humildade e unidade, Efésios 4, 1 a 3. A lista, portanto, ela é enorme. Então, são textos bíblicos sobre a humildade. Então, o que nós queremos dizer nesta lição? É que a Bíblia transforma as pessoas. É impossível uma pessoa que lê a Bíblia não ter a sua vida de fato transformada se ela submeter ao Espírito Santo. Então, a Bíblia muda as pessoas. Por a própria natureza da Bíblia, ela é a palavra de Deus viva e eficaz, ela é a espada, a Bíblia anula todos os conselhos do mundo, a Bíblia então cultiva em nós as virtudes cristãs como a humildade. A Bíblia muda as pessoas. Caro professor, que você possa estimular a sua classe a ler mais a Bíblia para ter a sua vida mudada e transformada pelo Evangelho. Que Deus o abençoe. Deixe aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Nós agradecemos você que tem nos acompanhado e até a nossa próxima lição.